em Êxodo capítulo 7. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 7. Glória a Deus. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e os tirarei, os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Aleluia. Eu vou repetir. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Glória a Jesus. Eu recebo essa palavra. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Nós vamos até 1h da tarde. Senta aí, querido, por favor. Me dá de presente a sua atenção. Nós estamos vivendo em dias onde a inteligência não tem expressado a verdade, onde a inteligência tem substituído a verdade. E verdade e inteligência, elas podem trabalhar juntas, elas deveriam trabalhar juntos. Porque o Senhor fala muitas vezes na Bíblia, principalmente em Mateus 13:19, ele diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então o entendimento, ele faz parte do processo, ele faz parte do projeto. E a Bíblia diz que nós devemos compreender, Efésios fala no capítulo 3, que nós devemos compreender qual seja a altura, a profundidade, o comprimento e a largura disso que está acontecendo, do seu amor, que está sendo manifestado, sendo liberado. Então há compreensão, há entendimento, né? Alguém esse dia me perguntou o que é compreender. Eu disse: compreender é se comprometer sem entender. Você se compromete e não entende, mas você vai entender depois. Mas você está comprometido, você está compreendendo que Deus está se movimentando. Amém? Mas só que nos nossos dias, essa inteligência, a igreja, ela ficou muito intelectual. E não é errado nós sermos intelectuais, ser estudiosos, mas às vezes a intelectualidade tem roubado a fé dos homens. Eu me lembro de um texto bíblico de, acho que é João capítulo 12, Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 12, Marcos capítulo 12, está na Bíblia. Eu acho que é João. Diz que uns gregos foram procurar Jesus. Então chamaram Filipe no capítulo 12, versículo 20, se não me engano. Eles foram procurar Jesus e quando chegou lá, eles procuraram André e Filipe. E André falou para Filipe, e Filipe foi então, Filipe falou para André, e André foi então buscar Jesus.
E André disse para Jesus o seguinte: tem uns gregos aí querendo te ver. E é interessante, porque a Grécia era o sistema da intelectualidade da época. E aí aparece esse Nazareno, né? Filho do Zé, filho da Maria, né? Falando coisas inefáveis, sobrenaturais. E aí mexeu um pouco com a intelectualidade dos dias. Então os gregos foram procurar Jesus. Quando os gregos chegaram para procurar Jesus, André disse: ó, tem uns gregos aí querendo te ver. Aí Jesus solta uma pérola. Jesus disse assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí Jesus começa a falar: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. João 12, 24. Ele diz: mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Interessante que quando os gregos vieram ver Jesus, na realidade eles vieram dar uma espiada na terra. Então onde é que surgiu esse cara? E aí Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá fruto. Jesus está dizendo o seguinte: vai lá, André, e diz para eles que se eles não morrerem, eles não vão entender o que eu estou dizendo. Eles querem entender a sua intelectualidade, quando eles têm que morrer para compreender o plano de Deus. Então, querido, nós estamos nesses dias. Então não adianta você expressar inteligência se você não consegue expressar a verdade. Aí alguém pergunta: pastor, como que eu sei que é verdade? Ah, você vai saber. Você vai saber. Deixa eu dar um exemplo aqui de Apocalipse 10, o versículo 9 e 11. Diz que um anjo, João está contando da visão que ele teve da ilha de Pátimo. Ele diz: um anjo me deu um livrinho, e eu comi o livrinho. E quando eu comi o livrinho, ele era docinho na boca, mas quando chegou no ventre, amargou. A verdade é assim: ela é docinha na boca, mas ela é amarga no ventre. Na hora da revelação você diz: meu Deus, que palavra! Mas você não está fazendo ideia que essa palavra vai entrar dentro de você e vai amargar no seu ventre. Você não faz ideia que essa palavra vai amargar dentro de você. Por isso que avivamento é isso, irmão. Quando a gente recebe uma revelação, quem aqui já leu a Bíblia e de repente você se deu conta de uma revelação, você diz: meu Deus! Você põe a mão na cabeça e já fica pensando: vou pregar isso. E diz: nunca ninguém pregou uma coisa dessa, eu vou ser o primeiro, aleluia. Agora você não faz ideia que você é provado por tudo que denuncia. Você é provado por tudo que fala. Por tudo que você denuncia, você também vai ser provado. Então o livrinho, irmão, ele é docinho na boca e amargo no ventre. Às vezes eu chego na igreja, alguém diz: pastor, eu precisava conversar com você. Eu não costumo conversar com ninguém antes de pregar. Por quê? Porque está amargando dentro do ventre. É capaz de o cara conversar comigo, eu soltar tudo em cima dele, né? Não, então eu nunca converso com ninguém na igreja antes. Ah, pastor, eu quero conversar contigo. Marca um dia, vem aqui, senta, nós vamos tomar um café, vamos conversar. No culto, corredor de igreja, eu não costumo dizer: ô Pai do Senhor, é aquela coisa panorâmica. Mas, pastor, é 10 minutinhos antes do culto, eu vou, o senhor me atende? Não atendo. Eu não converso com ninguém antes de pregar. Porque depois das pregações, alguém já me disse: pastor, não precisa mais falar, já entendi. Então a verdade, ela vai amargar dentro de você, amém, querido? Aí como é que eu me livro disso? O próprio Apocalipse diz como você se livra. O livro doeu, o livro foi doce na boca e amargou no ventre. E o versículo 11 diz assim: então foi-me dito, convém que você profetize de novo. A única forma de você se livrar dessa angústia é você falar, é você botar para fora. Deus compartilha pesos de verdade dentro do seu espírito. Quando você ministra, você está liberando sobre nações, povos, línguas e reis, diz a Bíblia. Então essa carga que você recebe, quem aqui às vezes está chorando, não sabe nem por que está chorando. Você está lá orando, de repente vem uma carga de Deus assim na sua vida, você chora, diz: eu não sei, hoje eu não acordei bem, né? Você não acordou bem, né? Mas não, é que Deus está compartilhando o coração dele com você. Deus está repartindo o livrinho. Você está comendo o livrinho e não se deu conta. Aleluia. Porque a gente acha que palavra abençoada é aquela que a gente sai da igreja aliviado. Eu fico na bronca, irmão, quando alguém diz assim: ai pastor, que palavra, estou mais aliviado. Eu não quero te aliviar.
Eu quero carregar você de responsabilidade. Eu quero que você saia aqui titubeando, entendeu? Dando cabeçada na parede e pensando: meu Deus, o que é que eu faço da minha vida agora? Então, quando eu chego aqui numa reunião, eu estou carregado. Só que agora eu vou despejar sobre você. Eu vou para casa em paz, você que não vai. Eu vou ficar de boa. Depois nós vamos almoçar, não vamos, Rodrigo? Pronto, eu vou até dormir, aleluia. Porque enquanto eu não libero, o livrinho fica amargando aqui dentro. Então foi me dito: convém que você profetize novo às nações, aos povos, às línguas e aos reis, aleluia. Tem muito crente em depressão em casa, porque não está falando do evangelho. Comece a falar do evangelho para você ver se essa angústia não sai de dentro de você e não começa a tocar as nações, começa a tocar as pessoas. Mas você se tornou um obeso espiritual. Você só recebe, é uma conferência atrás da outra, é uma unção atrás da outra, é um toque atrás do outro. Todo mundo está com a mão na sua cabeça, você já vem assim para o culto, ó. Aleluia. Tem quase desenhado uma mão no seu crânio. Ai, pastor, a gente acaba aqui às vezes de pregar, irmão, 2 horas pregando, pregando e todo mundo gritando, aí chega alguém, nos chama a gente no canto e diz: faz uma oração especial. Por que eu tenho dificuldade de desfrutar do ambiente? Porque eu não sei fazer isso. A minha linguagem de amor, alguém tem que olhar para mim e falar. Alguém tem que tocar em mim e dizer: não, queridos, o Senhor quer nos libertar dessa dependência emocional. Amém? O Senhor quer nos libertar dessa dependência emocional. Aleluia. Amém? Pastor, mas eu me sinto sozinho. Imagina, Jesus está com a cruz. Eu vou falar de Êxodo 7 ainda, calma. Jesus está com a cruz na Via Sacra, rodeado de gente, mas só ele entendia o que estava fazendo, mais ninguém. Jesus rodeado de pessoas ali na Via Sacra, mas só ele entendia o que ele estava fazendo, mais ninguém naquele lugar. E muitas vezes você pode estar rodeado de gente e se sentirá sozinho no propósito. Essa é a hora que você deveria ter dito amém. Por quê? Porque é assim, Deus separa a gente para tratar. Você pode estar rodeado de gente e às vezes você se sente sozinho no propósito, porque isso é de Deus. Esse silêncio renovador, esse peso de angústia é de Deus. Não tente viver um evangelho sem aflição. Um evangelho sem aflição, você vai militar em causa própria. Você tem que ter alguma coisa para militar. Amém? E isso vai gerar aflição no seu espírito, vai gerar angústia, vai gerar solitude, vai gerar solidão. Amém? Cutuca alguém que está do celular e diga: maturidade é um lugar solitário. Maturidade é um lugar solitário. Amém? Maturidade é um lugar solitário. Agora não confunda ser maduro com ser morno. Que às vezes a pessoa vai ficando madura, ela já apodreceu e não se deu conta. Ela acha que maturidade, né? Às vezes quando a gente aceitou Jesus, a gente vinha para o culto, né? Lembra? O pastor dizia: glória a Deus, todo mundo. À medida que a gente foi descobrindo as verdades, a gente agora não dá mais nem glória. Porque agora eu sou maduro. Eu sou maduro. A maturidade, ela não anula as manifestações espirituais. A maturidade faz você entender as manifestações sobrenaturais e você identificá-las. Amém? Às vezes a gente diz assim: vamos fazer um culto profético? Vamos fazer um culto profético? Aí a gente pensa que culto profético é culto esquisito. Não, culto profético é apontar o caminho dos próximos dias, apontar as revelações dos próximos dias. Amém? Louvado seja Deus. Deus faz isso, irmão. Olha o que eu li aqui em Êxodo 7, o que o Senhor diz. Olha o que o Senhor disse: vê que eu te tenho posto como Deus sobre Faraó. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Você vai me representar como um Deus. Êxodo 7, ele disse: você vai me representar como um Deus. Meu Deus, irmão, que responsa é essa? Deus está dizendo: eu vou te colocar como Deus sobre Faraó. Amém? E Arão teu irmão será o teu profeta, e tu falarás o que eu te mandar.
E Arão, teu irmão, vai ser o porta-voz. E você vai dizer uma coisa só para Faraó: deixa o meu povo ir para que me sirva. Amém? Aí Deus disse: tá bom, é isso que vai acontecer. Aí Deus está dizendo assim: mas eu, porém, estou indo na frente, endurecer o coração de Faraó, para Faraó não deixar o meu povo ir. Mas peraí, o senhor está mandando eu fazer uma coisa e o senhor está me dizendo que vai na frente atrapalhar? Ele disse: eu estou enviando você como um Deus, você vai ser um Deus. E você vai chegar lá e vai dizer: ó, Faraó, deixa meu povo ir para que me sirva. E eu estou indo na frente, eu vou endurecer Faraó para não deixar o povo ir. Quer dizer, o senhor está mandando eu fazer uma obra que, em vez de o senhor ficar do meu lado, o senhor vai ficar do lado do Faraó. Eu vou endurecer o coração dele para não deixar o meu povo ir. Faz sentido isso para você? Faz sentido Deus mandar você fazer uma coisa e ir na frente atrapalhar? Faz sentido isso? Porque Deus estava fazendo duas obras naquele dia. Êxodo capítulo 3, ele diz: ouvi o clamor do meu povo, estou indo lá praticar justiça, e também vi a opressão dos seus opressores. Então o que está acontecendo no Brasil, irmão, fica tranquilo, é só para que a profecia seja mais eficaz. Amém? É Deus endurecendo corações, é Deus trazendo o caos, é Deus provocando essa nação, para que essa nação viva os sinais de Deus. Comece a viver os sinais. Amém? Comece a viver os sinais. Provoque os sinais de Deus na sua vida. Nós temos medo dos sinais. E quando acontece, a gente diz: ai, não acredito. A gente ora para acontecer, e quando acontece, a gente diz: meu Deus, não acredito que aconteceu. Então para que ora? O caos, o cenário de trevas, ele faz parte do cenário de Deus, do projeto de Deus. Deus está endurecendo essa nação para que a sua palavra tenha eficácia. Amém? Para que os seus homens se movam em sinais. Amém, irmãos? Para que os homens, as mulheres se movam em sinais. Nós precisamos prestar atenção nos sinais de Deus. Amém? No mês de abril, maio, nós estamos em junho agora? Abril eu estava no Japão. Eu, Reuel, mais o meu irmão Júnior e mais o Gladson. E lá no Japão aconteceu algo interessante, os sinais de Deus se manifestando. A mulher mais velha do mundo, uma japonesa de 117 anos, morreu lá no Japão na semana que a gente chegou. Não tem nada a ver com nós, mas nós chegamos lá, pisamos na terra, a mulher morreu. Sim, a mulher morreu. Na mesma semana que nós estávamos lá, o presidente da Coreia do Norte e da Coreia do Sul deram as mãos, se encontraram, passaram uma tarde tomando um cafezinho, um chazinho e conversando. Naquela mesma semana, o meu filho adotivo, Anderson, que tem 28 anos hoje, a esposa dele ganhou um bebê e não deu tempo de chegar no hospital, melhor, não deu tempo nem de sair de casa, ele que fez o parto em casa. E ela disse: amor, está nascendo. Ele deitou ela no edredom no chão e pariu, pegou a criança e botou no colo dela, e a SAMU chegou depois de 25 minutos. E quando a SAMU chegou, a criança ainda estava com cordão, mas já estava mamando na mãe. E o meu filho é adotivo, e eu estou lá no Japão apavorado. E ele dizia para mim: fica calma aí, fica calma, porque eu estou apavorado. E ele pariu. E aí eu apavorado, doido, disse: meu Deus, eu vou voltar, eu acho que eu vou ter que voltar para casa e tal. E eu ligava de lá para ele de vez em quando. O fuso horário não ajudava muito, que é 12 horas na frente, né? Lá era meio-dia, aqui era meia-noite, então era uma luta para conseguir falar e tal. E eu apavorado lá. E Deus me acalmou e disse: entenda os sinais. Entenda os sinais, Luiz. E aí Deus começou a falar: eu estou removendo uma geração e estou trazendo outra geração. E nesse meio eu vou provocar um tempo de paz. Eu vou provocar um tempo de paz. Mas uma paz não é para uma paz para vocês ficarem acomodados. É uma paz, tempo de paz é tempo de preparação. Tempo de paz, no tempo que o Egito viveu fartura,
José disse para Faraó: vamos juntar um quíntuplo, vamos guardar um quíntuplo, vamos nos preparar. E o meu filho fez o parto, e o Senhor falou assim: ó, eu estou fazendo uma geração nascer, que não vai nascer na mão de especialistas, vai nascer de uma geração de órfãos. Os órfãos vão trazer a luz aos filhos de governo. Os órfãos vão trazer a luz aos filhos de governo. E aí Deus começou a falar para mim, Ele disse: eu usei você para treinar seus filhos. Seus filhos são parteiros, não são coveiros. Seus filhos nasceram. Você treinou uma geração, Luiz, para trazer pessoas à vida. Não é para enterrar sonho de ninguém. Cara, eu fiquei lá dentro de um quarto de hotel sozinho no Japão, dando grito e dando cabeçada na parede, e aleluia, e foi sobrenatural. Nós precisamos prestar atenção nos sinais, por pior que sejam eles, por mais dificultoso que seja, nós precisamos entender: o meu Deus está trabalhando, o meu Deus está trabalhando, o meu Deus está trabalhando. Vamos ser proféticos. Uma igreja que não é profética se torna patética. Ela trabalha só para o culto de domingo. Não, nós não fomos chamados para encher cadeiras. Nós somos chamados para entender os sinais. O Senhor é cheio de sinais. Ele vai dando sinais na Bíblia inteira para a gente prestar atenção. Então o que é que eu entendi? Que Deus estava removendo uma geração e trazendo outra geração à vida, mas do jeito dele. E o pior, a minha neta estava com tudo preparado. Já estava pago o hospital, já estava pago a cirurgia. Ela ia fazer uma cesárea na segunda-feira. Já estava tudo prontinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, o bercinho, tudo ajeitadinho. Mas foi do jeito de Deus. Eia, nesses dias não vai ser do seu jeito. Você se organiza de um jeito e Deus vem de outro. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a viver na vontade do Senhor. Amém, querido? Glória a Jesus. E o meu filho de lá dizendo: calma. Ele dizia: calma, tio. Ele me chama de tio, porque ele já chegou na nossa casa com 9 anos. Então ele me chama de tio. Você chega lá em casa e diz: seu pai está aí? Ele diz: tá. Ô tio. Hoje ele já é casado, já tem 2 meninas. E ele trabalha no Ministério Mevan. Ele é um administrador no Mevan. Nós temos 2 administradores no Mevan. Um é meu filho, que é adotivo. O outro é o filho do pastor Lapa, que é adotivo. 2 órfãos cuidando da casa de paternidade. Esse Deus não é gente, cara. Ele é muito louco. Tente entender o Deus que eu sirvo. 2 órfãos hoje estão administrando uma casa de paternidade. E ele disse: calma, tio, fica tranquilo, está tudo certo. A gente já está no hospital, ela já está recebendo todos os cuidados, está perfeitinho, não tem problema nenhum. E eu disse: e aí, qual foi a sensação? Ele disse: cara, é muito louco. Cara, tio, é muito louco. Você vê saindo assim, me dá vontade de botar de volta, assim, de ficar com medo de pegar. Muito doido. Aí no telefone. E aí eu cheguei do Japão na terça-feira à noite. Na quarta de manhã cedo, eu e Iraci acordamos, fomos no hospital. Quando fomos lá, ela estava no hospital ainda, né? Fazendo todos os detalhes, os tratamentos, para ver se não tinha pego nenhuma infecção, alguma coisa. E ele estava lá, ele estava dormindo no hospital com a sua esposa. Quando eu entrei na sala, que ele me viu, ele desabou em chorar. Ele disse: ai, que bom que você está aqui. Aí eu disse: fica tranquilo, o pai está em casa. Descansa, o pai está em casa. Ele se abraçou e chorou, deitou no meu colo e chorou. Eu deixei ele chorar bastante, disse: fica tranquilo, o pai está em casa. Aí eu sentei com ele e ministrei e disse: você viu a experiência que Deus te deu? Seus pais morreram, você era uma criança, você não desfrutou dos seus pais, e agora Deus te deu o privilégio de começar desde o primeiro segundo de vida aqui, porque ela já vivia 9 meses dentro do ventre, né? Já estava viva, mas desde o primeiro segundo ela pegou na sua mão. Foi você que pegou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou restaurando a tua casa. Foi muito forte. Esse foi um sinal no Japão. Aí em mês de maio nós fomos para a África. Eu estou lá na África, irmão, no meio do nada, com o pastor Felipe. Tudo muito difícil, tudo muito precário. Estávamos 17, pastor Jean está aqui também, foi também. Ficamos 17 pessoas, 18 pessoas dentro de uma casa.
Aí todo mundo, aqui, 18 pessoas para tomar banho. Daí chegava a notícia: não tem água. Ê, maravilha, glória a Deus. E aí lá na África, eu cá para mim, eu disse: Deus, com tanta conferência, com tanta coisa para fazer no Brasil, o que é que eu estou fazendo aqui? Naquela semana, na Inglaterra, um dos príncipes da Inglaterra se casou com uma mulher descendente de afro, uma negra. Aí o Senhor disse assim: chegou o tempo de a negra entrar no palácio. Aí eu entendi os sinais, irmãos. Você está entendendo? Eu estou na África. O que eu quero dizer com essa palavra para você? Para você entender. Para você entender, não se mova por sentimentos, se mova por sinais. Os seus sentimentos às vezes podem enganar você, a sua alma. Ah, mas eu sigo o meu coração. Não siga, guie, seu coração é enganoso. Às vezes você não está entendendo, mas os sinais estão apontando para um lugar. Quando Deus disse: eu vou mandar você para salvar o meu povo, você vai ser um Deus sobre Faraó. Agora Faraó não vai deixar o meu povo sair, não. Mas eu vou tirar, Deus disse. Não é o Faraó que vai deixar sair, sou eu que vou tirar. E tem uma coisa: eu vou tirar os meus exércitos. Nós estamos falando de gente escrava e Deus está chamando de exército. Nós estamos falando de gente que há 430 anos está escravizada por Faraó. E Deus está dizendo: eu vou tirar daí os meus exércitos. Está aqui, ó: Faraó não vos ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Você vê escravo, Deus vê exército. Você vê corrupção, Deus vê bênção. Amém? Você vê caos, Deus vê avivamento. Nós precisamos prestar atenção nos sinais de Deus para esses dias, e não ser movido por circunstâncias, porque o que você não está resolvido aqui dentro, você vai querer controlar aqui fora. Amém? Amém, querido? Então eu quero declarar para você, levanta sua mão direita assim comigo, deixa eu ser profeta nesses dias. Eu declaro que nesses dias você vai ser intenso, mas não impulsivo. Você vai trabalhar na intensidade de Deus. Eu quero declarar que nesses dias você vai trabalhar numa mentalidade inocente, mas não infantil, posicionado por Deus, estabelecido por Deus. Eu quero declarar que nesses dias nem a mensagem de euforia e nem a mensagem de alívio vai ser um balizador, mas uma mensagem profética que vai balizar a tua casa para andar na vontade de Deus nos próximos anos. Amém? Essa será a nossa bandeira, uma mensagem sólida, uma mensagem da cruz, uma mensagem que quando eu estou ouvindo da raiva do pregador, quando eu estou ouvindo parece que está me machucando, está me ferindo, está me angustiando, mas não, eu sei que Deus está me preparando, me organizando por dentro, sincronizando a minha mente com o meu espírito, para que a sua glória se manifeste nesses dias. Ah, meu Deus! Deus tem levantado muita gente habilidosa no corpo de Cristo, irmão. Mas esses são dias onde a habilidade vai ter que dar lugar para a lealdade. Amém? A habilidade dos homens vai dar lugar para a lealdade. Eu não estou dizendo que a habilidade não é proveitosa, não. Foi Deus que nos capacitou de habilidades. Ele deu-nos habilidades. Deus deu a habilidade para nós nos movimentar. Só que nós não podemos estar firmados nem nas nossas habilidades. Como eu falei ontem, não são dias de muitas ideias, são dias de direção. Não adianta ter muitas ideias se ela não tem direção. Então a igreja não pode se perder, a igreja tem que aproveitar o que Deus está falando, porque o que Deus fala às vezes não faz sentido. Deus diz: eu vou enviar você para tirar o povo do Egito, mas eu vou na frente atrapalhar, e Faraó não vai deixar o povo sair. Você ouve isso, não faz sentido. Mas nós precisamos entender o plano eterno de Deus, o propósito eterno, o alvo eterno de Deus. Qual é o plano, o alvo que Deus quer que eu chegue? Porque o propósito de Deus tem um plano. O problema é que eu fico circulando no plano e nunca chego no alvo de Deus. Irmãos, Deus deu a terra para Abraão, e a Bíblia diz que Abraão viveu como peregrino na terra porque esperava algo superior. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que Abraão vivia na terra e a terra dele, mas ele era como um peregrino na terra,
porque ele esperava algo superior, a cidade que descia do céu, onde Deus é o arquiteto e o fundador. Mesmo Abraão na terra dele, no ministério dele, na casa dele, ele andava como um peregrino, porque ele sabia que aquilo ali não era tudo. Ele sabia que tinha algo superior. A igreja precisa voltar os olhos para a eternidade. A igreja precisa trabalhar. Quem aqui acredita que Jesus vai voltar, irmãos? Agora, quem está trabalhando para que Ele volte? Quem está funcionando para que Ele volte? Ou estamos funcionando só como igreja, de domingo a domingo, e prometendo coisas? Olha, domingo agora não deu, mas domingo que vem Deus dá vitória. Como isso? Nós temos que trabalhar por algo superior. As nossas obras devem ser vistas pelos homens, não mostradas, mas devem ser vistas. O que é que tem que brilhar diante dos homens? As nossas obras? Não, ele disse: brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai. Então, eles veem a minha, eu brilho, eles veem a luz, eles veem a obra por causa da luz. Não adianta eu mostrar a obra se não tem luz. Nossas obras devem ser vistas pelos homens, mas não somos nós que fazemos com que elas sejam vistas. O que deve aparecer é a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Ou seja, trocadilho, a minha luz brilha, os homens veem as obras e o Pai é glorificado. Tão simples. Só que isso não tem a ver com a minha habilidade. Eu não estou descartando a habilidade, eu estou dizendo que ela não pode substituir a lealdade. Você vê um carpinteiro que para na frente do mar da Galileia e fala para um pescador, dizendo: volte lá, estou mandando você pescar agora. Mas você é carpinteiro? Não. E o pescador aqui sou eu. Um carpinteiro dizendo para um pescador como se pesca. Para deixar bem claro para Pedro, o seu chamado não está baseado na sua habilidade. O seu chamado está baseado na palavra que você recebeu, e caminhe sobre ela. Porque mesmo que você não tiver habilidade para pescar, se você jogar a rede no lado que eu mandei, você está entendendo isso? Deus não vai firmar o seu chamado na sua habilidade. E quer ver, muitas vezes a sua habilidade até atrapalha você de ser leal a Cristo. Abra comigo 2 Samuel capítulo 5. Você precisa ler isso, cara. Isso é muito violento. Arcanjos, querubins, serafins estão diante dele, clamando santo. Santo é o Senhor. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, diz assim: ouvindo os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Ouvindo isto, Davi desceu. Ouvindo os filisteus que eles haviam ungido o rei Davi sobre Israel, subiram para atacá-lo. Ouvindo isto, Davi desceu para a fortaleza. Toda unção vai atrair perseguição. O problema é como você está reagindo a essa perseguição. Porque todo ungido, o diabo, quando matou Jesus, achou que estava matando Cristo. Não, ele matou Jesus homem. Na realidade ele não matou. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou.
O diabo pensa que Jesus, o Jesus morrendo, ele estava morrendo o Cristo. Não, o Cristo não morre. O Cristo é desde antes da eternidade. Amém. No princípio ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se faria. Aleluia. Olha o que diz: os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaí. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus e entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, os derrotou e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso se deu lugar o nome de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens o tomaram. Os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou novamente o Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer. Quando Davi foi ungido rei, os filisteus subiram para atacar. Davi desce a fortaleza. Os filisteus se armam no vale de Refaim. Sabe o que Davi faz? Consulta o Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Os filisteus, eles tinham pelo menos 3 vezes a mais o exército de Davi. 3 vezes mais. Eles se armaram no vale para brigar. Davi do lado de cá consultou o Senhor e disse: Davi, ataco os filisteus? Ele perguntou ao Senhor: ataco, Senhor? Vou contra os filisteus? O Senhor disse: vai, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi foi, deu um pau nos filisteus, irmãos. O que não morreu fugiu, e deixaram os despojos. Davi foi, pegou os despojos e trouxe. Quando eles estavam festejando aquela noite, ganharam a guerra. No outro dia eles acordam, novamente os filisteus estão lá. Irmão, uma mente natural e carnal pensa: ontem eu venci, hoje eu venço de novo. Eu vou lá de novo, porque agora já morreu a metade, a outra metade é minha. Não. Um homem guiado pelo Espírito, ele consulta novamente o Senhor. Ele foi e disse: Senhor, olha, está vendo, os filisteus voltaram, eu vou de novo? O Senhor disse: não, agora não. Faz o seguinte, você está cansado da guerra de ontem, você fica escondido atrás das copas das amoreiras, porque o Senhor vai diante de ti, e quando você ouvir o estrondo de cavalo, sai, porque é o Senhor que está na tua frente. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: não, agora você não briga, vamos fazer o seguinte, você vai por aqui, eu vou por ali, e a gente vai pegar eles. Você fica escondido. Quando você ouvir o estrondo, é eu que estou chegando por trás. Aí você ataca pela frente, aleluia. Vai ser fera, vai ser festa. E a Bíblia diz que Davi fez exatamente, Deus é exato, irmãos. Davi fez exatamente como mandou o Senhor, e venceu os filisteus. Aleluia. O problema é esse: você está lutando hoje com a oração de ontem. Você está lutando hoje com a oração de ontem. Você está lutando hoje com o jejum de ontem. Você está lutando hoje com a promessa de ontem. Você não se reposicionou na presença do Abba e não perguntou para ele: vou de novo? Vamos fazer uma conferência lá em Ribeirão Preto. Vou, Senhor. É para mim mesmo? É de você essa conferência? Vai trazer fruto, Senhor. Não é só uma animação para passar na internet. Não, o que é isso? Ei, consulte o Senhor de novo. Não brigue brigas novas com armas velhas. Aleluia. Não guerreie guerras novas com armas velhas. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Amanhã, quando você vai acordar, a palavra é a mesma. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Depois da manhã você acorda, a palavra está lá. Se hoje ouvires a voz, é hoje, é agora, é já. Nós precisamos entender. Eu não vou ficar procurando uma maneira adequada de viver neste mundo, irmão. Eu não vou ficar procurando uma maneira adequada que as pessoas acham que o modelo evangélico é esse.
E eu tenho que me enquadrar a viver de uma forma que o mundo me reconheça como um homem de Deus. Não, eu não vou ficar procurando uma maneira adequada de viver neste mundo. Eu devo viver de como então? Eu devo viver de uma forma que o mundo a qual eu pertenço venha para cá e se manifeste nesse lugar. Eu tenho que procurar uma forma adequada de viver no mundo onde o Senhor está, no seu reino, como um súdito, como um servo, como um filho. Eu não vou ficar procurando maneiras adequadas para viver na terra, para que as pessoas reconheçam que eu sou um profeta. Na maioria da Bíblia você vai ver, os profetas não eram reconhecidos. Como diz o meu amigo Gregório McNulty, cara, os profetas, eles só são reconhecidos, cara, depois que eles morrem. Porque o profeta, ninguém compreende o profeta. E é difícil mesmo, porque eles estão vendo primeiro. E quando vê primeiro é difícil ter que comunicar isso. Porque no tempo de paz o precursor vem e diz, vai ter guerra. Todo mundo diz, está amarrado. No tempo de guerra o precursor diz, vai ter paz. Aí todo mundo diz, é impossível que Deus faça isso. E às vezes Deus tem que usar 4 leprosos na porta de Samaria, porque ninguém entende o que está acontecendo. Havia fome em Samaria, as pessoas se comendo umas às outras, se devorando umas às outras. As pessoas estavam com tanta fome que elas comiam as crianças. Estava ali, está na Bíblia. Depois você lê 2 Reis capítulo 7. Depois você lê, Samaria estava cercada pelo exército sírio. Havia tanta fome que eles comiam cabeça de jumento, animal proibido. E quando não tinha mais jumento, eles devoravam as crianças. E 2 mulheres procuraram o rei e disseram, rei, ontem a gente matou o meu filho e comemos. Hoje temos que matar o filho dela, porque ela prometeu para mim que era o filho dela. Você imagina isso, uma sociedade que está comendo seus próprios filhos. E aí o rei bota a mão na cabeça, ninguém faz nada. Daí chama um profeta, chama Eliseu. Aí Eliseu chega e diz, amanhã. Meu Deus, a fome já está instalada, por que não é hoje? Se já tem fome hoje, por que tem que ser amanhã? Porque, cara, tem que gerar fé primeiro para você receber. O cego que se lavou no tanque de Siloé, ele não enxergou quando abriu os olhos. Ele enxergou quando ele ouviu Jesus, que Jesus disse, vai lá e te lava no tanque. E ele foi, na ida, ele já estava enxergando aqui dentro. Porque você não enxerga quando abre os olhos, enxerga quando obedece. E os olhos abrem porque você obedeceu. Aqueles 4 leprosos na porta de Samaria. Pensa nisso, irmãos. Chega um profeta e diz, amanhã vai ter uma efa de farinha por um ciclo e 2 efas de cevada por um ciclo. O exército, o capitão do exército, o chefe de guerra disse, impossível que isto aconteça. Pois o profeta olhou e disse, pois tu verás e não comerás. Porque é assim, profeta é assim mesmo. E aí agora, ninguém acredita. O rei está dando cabeçada na parede porque está louco. O chefe da guarda, que é o 2º homem depois do rei, não está funcionando. Tem uma palavra profética liberada. As pessoas que Deus poderia usar do governo, né? Os pastores, os apóstolos, os ministros, o judiciário, o executivo, que Deus podia usar, ninguém está ali. Mas daí tinha 4 leprosos na porta de Samaria, um olhando para o outro, dizendo, nós vamos morrer. O outro dizia, eu sei. Aí dali, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Um olhou para o outro e disse, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos em Samaria, há fome na terra, nós vamos morrer também, de fome. Agora, se nós irmos como tu exército sírio, eles vão nos matar. Então vamos para lá que eles nos matam. Quando eles se posicionaram, Deus enviou um exército na frente deles. 4 leprosos marchando na porta de Samaria, caminhando, um segurando. Já viu um leproso? Caminhando na porta de Samaria, indo para o exército sírio. E Deus envia um exército na frente dos caras. Os sírios estão ali. De repente eles escutam um estrondo. Eles dizem, meu Deus, Israel se juntou com os outros exércitos e está vindo contra nós. A Bíblia diz que eles saíram correndo e se matando um ao outro. E meu Deus, era só 4 leprosos.
4 leprosinhos. Os 4 leprosos chegaram, o acampamento estava tudo vazio, cheio de comida. Um olhou para o outro e disse: ué, o que é que aconteceu? Quando você se posiciona na palavra de Deus, Deus envia um exército na sua frente, querido. Quando eles se posicionaram, eles chegaram no acampamento e mãe, os caras estão apavorados, que eles entravam numa tenda, comiam, entravam na outra, comiam. Aí o mais coerente ali no meio disse: gente, não é bom que a gente faça isso. Samaria está passando fome, vamos lá avisar eles. Olha aqui essa comidança aqui toda aqui. Aí volta 4 leprosos. Sabe o que mais me impressiona em Deus? É isso. O mesmo Egito que desprezou Moisés, que tentou matar desde o nascimento, agora vai ter que comer na mão de Moisés. Um leproso não podia entrar na cidade, porque ele era leproso. Levítico 6, versículo 13 diz: para um leproso entrar na cidade, ele tinha que rasgar suas roupas, mostrar a sua lepra, ele tinha que soltar os cabelos, ele tinha que botar a mão assim em cima do bigode e entrar gritando: imundo, 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 para que todo mundo saísse de perto dele. A cidade não recebia. Agora, mesmo a cidade que não os recebia, dá um glória a Deus enquanto eu bebo água, irmão. A mesma cidade que não os recebia, agora vai comer na mão de leproso. Aí os leprosos chegaram e disseram: rei, a gente achou umas comidas ali, você não quer ir lá pegar? E no outro dia houve uma efa de farinha por um ciclo, e 2 efas de cevada por um ciclo, assim, segundo a palavra de Deus, por intermédio de Eliseu, o seu homem. O que eu quero dizer com isso? O meu trabalho é liberar a profecia e não decidir como Deus vai fazer. O meu trabalho é liberar a profecia e não decidir como Deus vai fazer. O meu trabalho é liberar a profecia e não decidir como Deus vai fazer. Amém? Então eu quero liberar sobre vocês. Deus vai impressioná-los nos próximos dias. Coisas incomuns, improváveis, impossíveis vai acontecer em vosso meio. Darei sinais nos céus e na terra, diz o Senhor. Ribeirão Preto, eu darei sinais nos céus, eu darei sinais na terra. Eu vou levantar gente improvável em vosso meio. Eu vou levantar gente leprosa em vosso meio. Pessoas que não são consideradas na cidade, pessoas que são expulsas da cidade por causa das suas teologias. Eu vou os levantar com fogo. Muitas cidades vão comer na mão de pessoas improváveis nos próximos dias. Por quê, pastor? Por que isso? Que palavra louca é essa? Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 22. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Não nos deixe sair da tua presença. Não nos deixe. Ezequiel 22. A gente gosta muito daquele versículo: busquei entre eles um homem que fique na brecha, né? A gente gosta desse, né? Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Escuta isso. Você gosta do versículo 30, né? Busquei entre eles, versículo 22, 30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha. Está ouvindo? Perante mim e por esta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Agora, por que Deus botou: procura um homem que fique na brecha? Por quê? Versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei
e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o puro do impuro. De meus sábados esconde os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Os meus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os meus profetas têm feito para eles rebocos de argamassa fraca, tendo visões falsas e profetizando-lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não tem falado. O povo da terra oprime gravemente e andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E por isso eu busquei entre eles um homem que fique na brecha. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não posso mais contar com o púlpito. Tem lugares que eu não posso mais contar com o púlpito. Tem lugares que eu não posso mais contar com os sacerdotes, com os profetas. Por quê? Porque estão corrompidos. E aí Deus levanta o improvável, você aponta o dedo e diz: é o diabo que está falando. Não! É os leprosos de Deus. É os leprosos de Deus. Abra outro texto comigo, Lucas capítulo 3, vamos lá. Deixa eu ser redundante. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Olha o que diz Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, Treconites e, ó que nome bonito para botar no seu filho, Treconites, e Lusânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, e percorria ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Tinha um imperador, César era imperador, Pilatos era governador, Filipe tetrarca, Herodes tetrarca. Tinha 2 sumos sacerdotes, que é fora do padrão, só podia ter um. E Deus não podia contar com o governo da terra. É isso que está acontecendo de novo. Será que você não percebe? Deus não pode contar mais com o governo da terra, nem com o judiciário, nem com o executivo, nem com o legislativo. Deus não pode nem com o eclesiástico. Nem com o eclesiástico às vezes Deus pode contar. E aí ele levanta leprosos. Ele diz: Moisés, vai lá e salvar meu povo. Aí chega Moisés dentro da casa de Faraó e diz: eu vim aqui salvar o povo. Você? Quais são as garantias que você tem que foi Deus que falou? As pragas. As garantias que eu tenho são as pragas. Como assim? Eu vou abrir a boca e vai acontecer. Deus mandou eu fazer, eu vou fazer e vai acontecer. E você vai ter que soltar o povo. Irmão, Deus está nos impulsionando para algo mais intenso. Você precisa acordar para isso, cara. Você precisa acordar para isso. A igreja ela está se tornando preconceituosa e religiosa porque ela não entende as movimentações desses dias. A gente está preso ali, doido de vontade de fazer as coisas e a gente não faz. Não, meu filho. Irmão, uma mulher, quando ela está indo para o hospital dar luz, ela não para no shopping para fazer compra, porque ela tem um senso de urgência, de parir. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? O senso de urgência de Deus sobre a nação. E nós estamos brincando de fazer compra. Deus está
dando uma urgência, dando um encargo dentro de nós, imprimindo angústia em nosso meio. O peso da angústia pela nação, será que ninguém vai sentir isso? Será que a geração, porque essa já se desviou? E o pior, ela não desviou no mundo, ela desviou na religião. Como diz o meu amigo Judson Ricardo Robortella, de uma música do Keith Green: enquanto o mundo dorme nas trevas, a igreja dorme na luz. Ela dorme com a luz acesa, a luz está acesa e a gente está dormindo. Nós precisamos admitir que nós precisamos repensar algumas coisas. A forma de culto, a forma coletiva de governar com Deus. Irmão, eu me nego, em nome de Jesus, a esse sistema. Em nome de Jesus, a esse sistema opressor, de anti-êxodo, que quer voltar para o Egito, para praticar as primeiras obras, e acha que a igreja quer voltar ao passado, ela não está voltando à origem. A gente fica dizendo, aquele tempo que era gostoso, aquele tempo que era bom, aquele tempo... Não, o tempo bom é agora que você nasceu nele, você está aqui. O tempo de dar uma resposta é agora. Nossos quadros depressivos, nossas frustrações, tudo porque Deus não se movimenta, Deus não está funcionando na nossa maneira previsível de esperar. E aí quando Deus faz umas coisas dessa, Deus tenta dizer da gente: olha, os meus caminhos não são como os teus, os meus pensamentos não são como os teus, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus, e você não está se dando conta, pelo amor de Deus. Mas é escravo, seu pastor, nós estamos numa geração escravizada. Não, Deus está vendo o exército, gente. Meu Deus, acorda, Deus está vendo o exército. Deus está vendo um exército nessa nação. Aleluia. Exército. Números capítulo 2, abra comigo. Eu vou metralhando aqui, você vai pegando aí, tá? Ora o mandará lá, chora lá, mandará lá. Tem uma bandeira do Brasil aí, não tem? Dá para mim. Por favor. Capítulo 2. Bem peixeiro. 2, querido. Capítulo 2 de Números diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as suas insígnias, da casa de seus pais, ao redor, a certa distância da tenda da congregação se acamparão. Ao oriente acamparão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E aí vai, versículo 4, seu exército, versículo 8, seu exército, e aí vai, e versículo 34, os filhos de Israel fizeram tudo de acordo como o Senhor ordenara a Moisés, assim se acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus. Eles marcharam segundo a casa de seus. Irmão, eles são escravos. Escuta, eles são escravos. Deus olha e diz assim: eu tirarei os meus exércitos. Deus olha para a casa do escravo e diz: eu vou tirar dali os meus exércitos. Israel até hoje é conhecida como o Senhor dos exércitos. Da onde Israel tirou os seus exércitos? Ele tirou das suas próprias famílias, das suas próprias casas. Qual era o segredo? Quando Israel ia para a batalha, o pai, ele pegava a bandeira da família e se posicionava, os filhos guerreando, as filhas guerreando. Você vai a Israel até hoje,
Israel, você sabia que Israel é o único país do mundo que não tem um exército? Israel é o exército. Todo jovem Israel, quando faz 18 anos, ele tem que ficar 3 anos, seja homem, seja mulher. Ele tem que ficar 3 anos no exército. E até os 40 anos, depois que ele sai os 3 anos, até os 40 anos, ele tem que dar 1 mês por ano para o exército e servir o exército. Você vai a Israel, você vê meninas de 19 anos com metralhadoras penduradas. Você vê meninos no muro da lamentação. Está o vô, está o bisavô, está o bisio, está o vô, está o pai, está o menino ali adorando com as metralhadoras penduradas. Você nunca vai ver um judeu puxando da espada e atirando em alguém. Mas eles têm um pacto: holocausto nunca mais. Holocausto nunca mais. As sinagogas do Brasil e do mundo, os dízimos vai tudo para Israel. Israel hoje é o maior exército do mundo em armas bélicas. Você sabia disso? É o exército mais bem preparado do mundo. A figueira floresceu ou não floresceu? Então preste atenção nos sinais. Quando a figueira florescer, não passará uma geração. Israel fez 70 anos agora, uma geração. E ele está dizendo, e a figueira floresceu. Hoje Israel em tecnologia está em primeiro no ranking. Em exército é o primeiro no ranking. É o país que as mulheres têm menos doenças venéreas do mundo por causa da circuncisão. Floresceu ou não floresceu? Fica de olho no relógio de Deus, fica de olho na profecia, cara. Eu estou dando sinais para você desde o começo, para você se ligar. E a gente está brincando de igrejinha no domingo, e está tristinho porque Deus não abençoou, porque não conseguiu pintar a casa, não conseguiu tocar o carro, porque o pastor falou algo duro, eu fui para outra igreja. Eia, Brasil! Por isso Deus vai levantar homens que estão enxergando dentro da escravidão, dentro da corrupção. Tem homens lá do exército. Sabe o que eles faziam? Eles iam para a guerra. No meio da guerra se misturava tudo. O pai da família, vem aqui comigo, cara, segura essa cadeira para mim não cair. Vou voar, aleluia. Segura aí, macho. O pai, quando via que estava todo na guerra, quando ele queria juntar, reagrupar o grupo, o pai levantava a bandeira e fazia assim. Não foi à toa que a primeira mensagem de hoje foi: eu quero orar pelos homens, para que Deus levante homens que reorganize a sua casa. Eu estou levantando homens para fazer da sua casa um exército, não uma casa de pedintes, mas uma casa de intercessores, uma casa de guerreiros. Aleluia! Quem levanta a bandeira não é a mulher. A mulher ficava nas tendas afiando as armas. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela afia as armas de guerra. Chá, coriamandorobo, soquiamandará, labarabará, toramandalalabassoria. Cadê os homens que vão pegar a bandeira da sua casa e vão dizer: Deus, eu vou me colocar na brecha pela minha casa. Eu vou levantar a bandeira dessa nação. Eu vou levantar a bandeira da intercessão. Eu vou levantar a bandeira do compromisso, da edificação. Então o filho estava lá guerreando, e guerreando de pedra, e martelo e tal, e isso e aquilo. De repente ele olhava e via o pai mexendo a bandeira e dizia: mano, vamos, o pai está chamando. O pai reagrupava e enviava de novo. Você acha que eu faço há 17 anos no café de pastores para quê? Para ter mais uma mensagem da internet? Não, é para reagrupar, irmão. E está todo mundo às vezes me pedindo uma direção: pastor, qual é a direção? Meu Deus, ouve. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cadê os homens? O que eu vou falar parece heresia, mas não é. Deus falou para Moisés: eu te ponho sobre Deus, sobre Faraó. Cadê os homens que Deus vai dizer: você vai me representar diante desse governo corrupto, desse governo opressor, mentiroso, enganador, que oprime o órfão e a viúva. Isaías capítulo 10 virá sobre eles de uma forma sobrenatural.
prepare para ver a queda. Se prepare. Então é você, cara. Tua casa está dormindo. É você que sai no meio da noite, de pé em pé, e vai lá na sala. Levanta as mãos e diz: Senhor, Jeová Nissi, Tu és a minha bandeira. Eu estendo a minha bandeira sobre esta casa, Nissi. Tu és a minha bandeira. Meus filhos serão Teus, porque os meus filhos são herança do Senhor. Os meus netos serão Teus. Eu ando, meus filhos correm, meus netos voam. Eu declaro isso. Cadê os homens que vão fazer isso? Vão se posicionar. Eia, alguém levante a sua mão e glorifique. Glorifique ao Senhor. Eia, 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 eia. Alguém glorifique o Senhor nesse lugar. Eia, 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 eia. Cadê os homens? Os homens. Os cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra, sinto galopar dos cavalos. Ouço o leão rugir, vejo fogo das tochas, marchando para a guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Segura. Segura. Você está entendendo? Talvez você diga: ah, mas pastor, meu marido é um leproso. Ele está nas drogas. Ele maltrata as pessoas. Ele é duro, ele é seco. É a noite. É o dia. É o dia dos leprosos hoje, que vão marchar contra os exércitos do Senhor. Eu não sei onde você foi ferido na sua carne, eu não sei onde você foi machucado. Mas entenda o que está acontecendo aqui. Tem que ser profético, amém? Até as músicas tem que ser proféticas. Até as batidas do tambor, até os teclados, até as cordas. Não é de música que Deus gosta. O negócio tem que ser profético, ativo. A tenda de Davi funcionava assim, profeticamente, apontando os sinais para um dia, para um lugar. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens aqui. Eu quero entrar na palavra. Eu vinha com outra palavra quando eu cheguei aqui, que eu escutei o Rodrigo. Eu entendi o que Deus estava nos reposicionando como homens. Que os homens saiam do seu lugar e venham aqui na frente. Me deixa orar pelos homens. Ei, Ismael está lá atrás. Sinto galopar dos cavalos,
tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Da glória de Jeová, Brasil se prostrará diante da sua glória. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando para a terra. Ative os reinos espirituais. Abre o céu sobre esta nação. Levante a tua voz. É isso aí. Dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Profetize, profetize a vida sobre os ossos secos. Profetize, homens. Homens, abre a boca e declare. Profetize. Levante as suas bandeiras, levante as suas insígnias. Declare sobre a sua casa. Declare sobre a sua família. Declare sobre seus filhos. Declare sobre os ossos secos. Declare sobre a sua cidade. Declare sobre a sua nação. Sim, homens, declarem. Abra a boca e profetize.
os ossos secos. Profetiza a vida. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Vem, vem, vem. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Oh! Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Escute. Homens, levante suas mãos. Mulheres, estendam a mão para eles. Eu declaro, casas edificadas, porque as mulheres vão afiar as ferramentas. E eu declaro que essa casa, aonde perpetuou maldição, aonde perpetuou imoralidade, aonde perpetuou idolatria, aonde perpetuou necessidade e miséria, Deus está levantando profetas. E assim como Ele disse para Moisés, eu quero dizer para você, debaixo da sua autoridade, da autoridade do meu Deus, eu te ponho sobre profeta. Eu te levanto como profeta sobre Faraó. Eu te levanto como profeta sobre Faraó. Eu te levanto como um Deus. Foi isso que Deus falou para Moisés. Eu te levanto como um Deus sobre Faraó. E se mesmo que o coração dele endureça, isso não vai mudar quem você é. Mesmo que o coração de Faraó endureça, isso não vai mudar quem você é. Eu te chamei para profetizar. Levante a sua bandeira, homem. Levante a sua bandeira no meio da sua casa. Declare sobre os seus filhos o que eles vão ser. Declare sobre os seus netos, sobre as suas netas, o que elas vão ser. Comece a declarar sobre a sua cidade. Diga: minha cidade será assim. Assim será a minha cidade. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Você é o sacerdócio. Deus colocou a bandeira, as insígnias estão em você. Isso, as insígnias da sua casa estão em você. Você pode sentar com o seu filho. Você pode ministrar com ele. Você é profeta e você é pastor sobre a vida dele. O pastor sobre seus filhos não é o pastor da sua igreja. O pastor sobre os seus filhos é o pai, é você. Você é o pai deles. Você ministra sobre eles. Você declara sobre eles. Você declara sobre eles. Estamos numa manhã de reposicionamento. Estamos numa manhã de reposicionamento. Pastor, mas Faraó está duro, Faraó. Ah, deixa, Deus está no propósito. Deus vai trazer juízo para essa nação. E escute o que eu vou dizer, anote. Nos próximos dias, se nós praticarmos a justiça de Deus, Deus trará juízo sobre a corrupção. Senão, nós também vamos comer do juízo de Deus. Há uma maneira de você ficar no meio da praga sem se contaminar com ela. O povo de Deus estava em Gozem, ou em Gozém. 10 pragas afetaram o Egito poderosamente, e o povo de Deus não foi atingido. Havia sangue nos umbrais das janelas. Havia sangue nos umbrais da porta. Os filhos do Egito se perderam, mas os filhos de Deus não. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entrar nessa guerra. Vou falar uma coisa para você pensar. É só para pensar. Se Deus tirou o povo do Egito depois das pragas, por que você acha que Deus vai tirar a igreja antes da tribulação? Se Deus tirou o povo do Egito depois da praga, por que você acha que Deus vai tirar a igreja antes da tribulação? Vai tirar a igreja no seu melhor momento de fazer o seu papel, o seu trabalho. E o
que eu faço, pastor? Eu quero dizer que a gasolina subiu na bomba também para você. Eu quero dizer que o desemprego afetou sua casa. Eu quero dizer que a necessidade bateu na sua porta. Mas se tiver sangue nos umbrais das portas e das janelas, deixa eu dizer uma coisa: o Egito vai te empurrar para fora. O Egito vai te empurrar para fora. O Egito vai te dar prata e ouro e vai te empurrar para fora. Se posicionem, homens, mulheres, se posicionem. Vamos andar nas nossas medidas, nas medidas de Deus. Homens, põe a mão no seu coração, por favor. Mulheres, estendam a mão sobre eles e os abençoe para governar. Diga que eles governem em favor da casa, que eles governem em favor da família, em favor do lar. Eu declaro sobre isso. Eu declaro que a tua palavra será sentenças dentro do seu lar. Eu declaro que por um caminho vier o inimigo, por 10 caminhos, por 7 caminhos ele fugirá. Eu declaro que um homem aqui dessa região vai valer por 1000 e 2 por 10.000. Eu declaro isso em nome de Jesus. Declaramos isso. Declaramos isso. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Levante os homens que vão governar, Senhor. Levante os homens que vão governar, mas vão governar debaixo da tua palavra, debaixo das tuas medidas. Amém. Amém. Bata a palma para Jesus. Sim. Sim. Conforme a palavra de Moisés. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Não era Moisés que fez como a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Agora é o Senhor que está fazendo conforme a palavra de Moisés. Você entende isso? Vem cá, Cris. Você entende isso? Quando Deus chama você, Ele diz: vinde a mim. Depois Ele diz: vinde após mim. Depois Ele diz: ide para todo mundo. Quando Ele diz: vinde a mim, não te custa nada. Quando Ele diz: vinde após mim, te custa tudo. Quando Ele diz: vinde após mim, você vai com Ele. Quando Ele diz: ide por todo mundo, Ele vai com você. E Ele vai confirmando as tuas tarefas, Ele vai confirmando as tuas palavras. Você fala e acontece. Por quê? Porque o Senhor faz conforme a palavra de um homem que é leal, de uma mulher que é leal com Ele. Não que use os dons para se exibir, mas que use os dons para cumprir a profecia. Aleluia! Que manhã, irmão, eu estou com vontade de voar aqui. E eu sei que há um reposicionamento no nosso interior. Amém? Irmãos, eu não sou vendedor de livro, eu sou profeta. Mas eu queria muito que você pudesse adquirir esse livro. Sacerdócio, Igreja e Reino. Leia esse livro vai mexer com você. Esse aqui vai ensinar você a usar o dinheiro, de como Deus te dá, por que Deus te dá. E esse aqui vai ensinar você a ver Deus como Pai, não idolatrá-lo, mas adorá-lo como um Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, hoje à noite, pastor. Vem cá, pastor, vem cá, fala que eu estou doido.